Bem, muito bom dia a todos então. Cumprimentar antes de mais o Sr. Vice-Presidente e os Srs. Vereadores, os trabalhadores da Câmara Municipal que dão suporte à nossa reunião e a todos os vendas-novenses que nos acompanham a partir de casa nesta reunião ordinária. Dávamos então início à nossa reunião com o período antes da ordem do dia e, como é bem visível no nosso cenário hoje da reunião, é um pouco diferente e que tem a ver também aqui com uma exposição feita por alunos do Programa Integrado de Educação e Formação, e pedia aqui ao Sr. Vice-Presidente que esteve na apresentação para nos explicar um pouco e apresentar esta exposição que temos aqui hoje a honra de receber no Salão Nobre. Obrigado, Sr. Presidente. E antes de mais, cumprimentos a todos os presentes e aqueles que nos assistem a partir de casa. Estas 6 pinturas que nós aqui vimos foram demonstradas no âmbito de um espetáculo de maior envergadura promovido pelo agrupamento de escolas no passado dia 14 de junho. E, dado o interesse visual que cultivou, decidimos então trazer aqui para o Salão Nobre da Câmara para nos dar esta oportunidade também de demonstrarmos o trabalho feito por estes alunos. Eu vou passar a ler uma memória descritiva feita pelo agrupamento de escolas e, nomeadamente, por uma professora que acompanhou estes alunos para que nada falhe naquilo que é a explicação desta exposição, que se intitula Memórias PF, feitas de música, movimento e cor. Memórias que se reportam momentos singulares de aprendizagem transdisciplinar, em que o recurso à educação artística foi um dos muitos e difíceis caminhos para a inclusão, trilhados por um grupo de jovens de Vendas Novas e concelhos limítrofes, à procura do nada e de tudo, orientados por uma equipa pedagógica que durante 6 anos interagiu com este público, no agrupamento, num misto de determinação e contrariedade, ao abrigo do Programa Integrado de Educação e Formação, PF, uma medida socioeducativa temporária e excepcional, que visou o cumprimento da escolaridade obrigatória e a inclusão social, quando foram escutadas todas as alternativas do ensino regular e a escola quis continuar a sua missão. As pinturas são reflexo de uma experiência pedagógica didática, vivenciada pelos alunos do curso no contexto de participação no projeto Riscos com Pinta, promovido no âmbito de literacia da leitura, da escrita e das artes, pelas bibliotecas escolares do agrupamento de escolas, em parceria com a Biblioteca Municipal, a quando da visita do reconhecido ilustrador Paulo Galindo a Vendas Novas em março de 2017. O impacto visual da cor como fundo, o movimento da expressão corporal dos alunos que dançaram, em plano elevado ao ritmo de vários tipos de música, fizeram com que pingos de tinta preta percorressem livremente o suporte de papel, gravando inevitavelmente o compasso da sua expressividade, numa linguagem visual caracterizada por riscos com pinta numa performance de qualidade artística. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Fica aqui também o nosso reconhecimento aos trabalhos destes alunos e do nosso agrupamento de escolas. De alguma forma, um reconhecimento que mostra bem o talento e a capacidade que temos e que hoje está aqui com apenas algumas obras das que foram produzidas. Dávamos então continuidade à nossa reunião de Câmara, portanto, no período de antes da ordem do dia, e passaríamos às agendas. Atendendo a que não estive nas últimas 2 reuniões, tenho uma agenda um pouco maior para dar conhecimento à Câmara e, portanto, pedia aqui também a vossa compreensão. Dia 6 de maio estive presente na Assembleia Intermunicipal da CIMAC, que presidi. No dia 15 de maio estive presente, como eu penso que quase todos os eleitos, na 27ª Corrida da Cidade. No dia 18 de maio, na Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Florestais, a primeira reunião depois da alteração legal que integra estas comissões. Dia 19 de maio estive presente na assinatura dos contratos de programa com o Associativismo de Vendas Novas. Dia 25 de maio na assinatura do compromisso para as alterações climáticas, nomeadamente no setor da água, com a APDA. Dia 27 de maio no Festival de Grupos Musicais das Universidades Séniores, que se realizou no restaurante A Fonte. No dia 28 e 29 de maio, portanto no fim de semana, em toda a programação do aniversário da Biblioteca Municipal de Vendas Novas. Dia 31 de maio participei na reunião do Comitê das Regiões em Bruxelas. Dia 2 de junho, em conjunto com o Vice-Presidente, estivemos presentes aqui na recepção às equipas do Estrela Futebol Clube que se sagraram campeãs distritais, que venceram as taças distritais, nomeadamente as equipas de iniciados e de júniores. No dia 3 de junho estivemos também presentes no Sarau Desportivo. Dia 7 de junho na recepção ao 2º Comandante do Regimento de Artilharia número 5. Dia 9 de junho na CCDR Alentejo presidi a primeira reunião da Comissão do Sistema Integrado de Fogos Florestais, que também tem participação não só ao nível municipal, mas também ao nível subregional. No dia 10 de junho estive presente no convívio que se realizou nas piscinas municipais com os trabalhadores da Câmara Municipal e juntas de freguesia.
No dia 11 de junho, no Arraial de Santo António, promovido pela Junta de Freguesia de Vendas Novas. No dia 19 de junho, no 31º aniversário da Associação de Doadores Benévolos de Sangue de Vendas Novas, também em conjunto com o Vice-Presidente. E no dia 20 de junho, no reconhecimento que fizemos ontem à Dona Cesaltina Silva, que encerrou a sua atividade no mercado municipal, como é do conhecimento público. E não tenho mais informações da agenda, passar a palavra ao Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à agenda, tenho a informar que no dia 1 de junho estive presente na assinatura dos protocolos com os campos de férias. Dia 2 de junho, na recepção às equipas do Estrela Futebol Clube, iniciados e júniores, que se sagraram campeões das taças distritais. Dia 3 de junho, no torneio de voleibol do agrupamento de escolas. Dia 7 de junho, em reunião com o novo segundo comandante do Regimento de Artilharia número 5. Dia 9 de junho, na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, em representação do Sr. Presidente. Dia 10 de junho, no convívio com os trabalhadores da Câmara. Dia 11 de junho, no Arraial de Santo António, promovido pela Junta de Freguesia de Vendas Novas. Dia 14 de junho, no espetáculo do agrupamento de escolas Pido Silêncio, de onde, aliás, vêm estas telas. E dia 19 de junho, no almoço do 31º aniversário da Associação de Doadores de Sangue, e a título informal na reunião com encarregados de educação do Colégio Laura Vicunha, e ontem também na homenagem de reconhecimento à Dona Cesaltina. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Permitam-me só acrescentar aqui uma questão que não frisei, que foi a presença no dia 19 de junho também na sala de encerramento do torneio promovido pelos ferroviários no pavilhão Gimnodesportivo. Passava a palavra ao vereador Ricardo Videira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudá-lo a si, Sr. Vice-Presidente, os vereadores, os colaboradores do município que tornam possível a realização da reunião e a transmissão e o público que nos assiste a partir de casa. Nestas últimas 3 semanas, participei no dia 3 de junho no Sarau Desportivo promovido pela Câmara Municipal, no dia 10 de junho no convívio /team building, também promovido pela Câmara Municipal para os colaboradores do município, nos dias 11 e 12 de junho na Festa de Santo António, organizada pela Junta de Freguesia de Vendas Novas, no Largo da Igreja de Santo António, e no dia 19 de junho no torneio de futsal do Escalão de Juvenis, organizado pelo Clube Ferroviário de Vendas Novas. Muito obrigado, Sr. Vereador Ricardo. Passava a palavra ao vereador Tiago. Bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, aos senhores vereadores, aos trabalhadores do município, ao público em casa. No período desde a última reunião até à data de hoje, eu participei no Arraial de Santo António. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Tiago. Passava a palavra ao vereador Luís Matias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me saudá-lo a si, aos restantes vereadores, aos trabalhadores do município que permitem a realização desta sessão e ao público que nos acompanha a partir de casa. Não tendo estado também presente na última reunião de Câmara, tenho a informar que no dia 20 de maio estive na sessão de abertura da Feira da Bifana, no dia 10 de junho no convívio com os trabalhadores do município nas piscinas municipais e no dia 11 de junho no Arraial de Santo António, organizado pela Junta de Freguesia de Vendas Novas. Muito obrigado, Sr. Vereador Luís. Terminado que está o período das agendas, pergunto se há algum ponto que queiram abordar no período de ordem do dia. Sr. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. O ponto que eu gostaria de abordar tem a ver com o encerramento do 2º e 3º ciclos do Colégio Laura Vicunha, em Vendas Novas. Na passada sexta-feira, pais, alunos e professores tomaram conhecimento da decisão unilateral da entidade gestora do Colégio Laura Vicunha de encerrar os 2º e 3º ciclos. Uma decisão que, naturalmente, muito lamentamos e acredito que será uma decisão comum, ou uma posição comum a todos os vereadores e Presidente da Câmara Municipal, e que, na nossa interpretação, reforça o que vimos afirmando relativamente à diminuição da natalidade, por um lado, e também do poder de compra dos vendas novenses. Em última análise, Vendas Novas está na iminência de perder um serviço que é importante, que nos diferencia pela positiva e que para nós tem uma consequência negativa ao nível da qualidade de vida da nossa comunidade em geral. Foi uma decisão que apanhou de surpresa alunos, pais, professores, auxiliares e eu diria que também a comunidade como um todo. Uma decisão tomada sem ouvir, sem envolver nem prestar contas a ninguém, incluindo a própria Câmara Municipal, uma entidade com a qual o Colégio tem um protocolo de colaboração. O Colégio, como todos o conhecemos, tem tido um papel importantíssimo nos planos educativo, desportivo, cultural e, eu diria, também espiritual da nossa comunidade ao longo de já mais de 50 anos. Foram milhares os vendas novenses que por ali passaram
e levaram para a vida ensinamentos importantes, a doutrina e os princípios salesianos que, infelizmente, não nos parecem estar a ser seguidos na forma como se decidiu e como se promoveu o encerramento do segundo e o terceiro ciclo. Em cima do final do ano, sem que os professores tenham tido mais oportunidades para encontrar uma recolocação, sem que os pais e os alunos tenham tido a oportunidade de acomodar uma decisão e pensar e estruturar uma transição ponderada de estabelecimento de ensino, sem que o Ministério da Educação e sem que o município tivessem tido tempo para preparar de forma mais estruturada o acolhimento destes novos alunos nas escolas públicas. E nesse sentido, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, aquilo que gostaríamos de propor à Câmara Municipal era que em conjunto nos solidarizássemos com os alunos e encarregados de educação que desde a passada sexta-feira se veem confrontados com o encerramento da sua escola e a necessidade de mudar de estabelecimento de ensino já no próximo mês de setembro. E, em segundo lugar, que na medida das possibilidades e responsabilidades da Câmara Municipal, que se apoiem as ações que venham a ser movidas no sentido de mantermos abertos o segundo e o terceiro ciclo do Colégio Laura Vicunha. Muito obrigado, Vereador Ricardo. Permita-me, antes de mais, uma palavra, obviamente, de clara concordância com o sentido da intervenção que fez. Aliás, foi a própria Câmara Municipal, como já frisou, apanhada de surpresa com a decisão de que tivemos conhecimento sexta-feira através de alguns colaboradores e de alguns pais do Colégio Laura Vicunha que haviam sido notificados via e-mail e, portanto, de forma distante e fria, ao contrário daquilo que deveria ser de esperar de uma missão salesiana que conhecemos bem, que tem, portanto, raízes em Vendas Novas há anos suficientes para percebermos a importância que ela tem para a própria comunidade, não só na componente pedagógica e letiva, mas também na componente cultural, onde foi a grande promotora dos primeiros grandes grupos de jovens na área cultural também e na área desportiva, e falo também aqui enquanto ex-atleta da Académica Salesiana, na qual tive a honra também de participar e de me envolver, e portanto esta missão salesiana merecia mais. E de alguma forma, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas, aquilo que foi uma surpresa para a nossa comunidade foi também uma surpresa para a própria Câmara Municipal, uma vez que nada nos foi comunicado. Neste sentido, tenho também alguma informação a prestar neste fórum, uma vez que, e de imediato, assim que tivemos conhecimento, enviámos um pedido com caráter de urgência de reunião à Direção Nacional, portanto, da Salesiana, para que, de alguma forma, nos pudesse receber e percebermos também o que é que estava em causa, porque, até então, nada nos tinha sido veiculado sobre dificuldades nem financeiras, nem logísticas, nem de qualquer outra ordem, e como todos sabemos, nesta reunião de Câmara, aprovámos, inclusive, há bem pouco tempo, um protocolo de colaboração com o Colégio Laura Vicunha, onde a Câmara Municipal disponibiliza um conjunto de apoios públicos àquela instituição, independentemente de ser de ensino privado. Nunca tivemos esse tipo de preconceito ideológico, é uma questão de escolha e liberdade democrática e, portanto, de alguma forma, nunca nos coabimos de fazer aquilo que tínhamos que fazer e, portanto, pedimos essa reunião com caráter de urgência, recebemos ontem resposta a dizer que assim que possível será agendada, tememos que não tenha qualquer efeito por ser tarde demais, que a decisão seja realmente tomada de forma definitiva e, neste sentido também, tivemos um pedido dos encarregados de educação de grande parte dos alunos do colégio a pedir, inclusive já à Câmara, um espaço para uma reunião que se realizou no passado domingo e em que esteve presente o Sr. Vice-Presidente para percebermos também um pouco daquele que era o sentimento da nossa comunidade em relação a esta temática e, portanto, neste momento, cumpre-me informar que pedimos esta reunião, não a temos marcada ainda, tememos que não possamos ajudar em nada por já ser tarde demais e lamentamos também, obviamente, não ter tido conhecimento, inclusive de uma instituição que faz parte do Conselho Municipal de Educação e, portanto, nem que fosse por essa participação e pelo impacto que esta decisão pode vir a ter ao nível educativo no nosso Conselho, nos ter sido comunicado. Mas eu perguntava ao Sr. Vice-Presidente, que esteve presente nessa reunião enquanto Vice-Presidente e tutelar da pasta da Educação, se tem alguma questão a acrescentar. Obrigado. Sim, de facto, apenas dizer que desde sexta-feira que temos estado em articulação com o agrupamento de escolas, no sentido de garantir que todas as crianças que no próximo ano letivo se verão privadas de ter acesso à sua educação no colégio, terão a garantia de uma turma, de estarem integradas numa turma e terem vaga no agrupamento de escolas de Vendas Novas. O agrupamento de escolas, como sendo uma escola pública, tem a missão e a obrigação de receber qualquer criança, independentemente de outras características circunstanciais e, portanto, garante que, de um modo ou de outro,
conseguirá absorver todos estes alunos. Sei que há alunos que, entretanto, ou melhor, há encarregados de educação que, entretanto, já optaram por pedir a transferência para Montemor, por questões de proximidade geográfica, mas sem prejuízo disso, nós tentaremos, com o agrupamento e com o Ministério da Educação, garantir que no início de setembro teremos os professores necessários para abrir as turmas. Tendo em conta que isto foi feito no mês em que foi, na altura em que foi, não digo que seja assim. Poderá haver constrangimentos no início do ano letivo, como certamente perceberão, porque isto poderá acarretar a constituição de mais turmas, mas estou certo que o agrupamento e o Ministério tudo farão para ter o assunto resolvido quanto antes. Da nossa parte, enquanto entidade gestora dos recursos humanos operacionais do agrupamento, o que nós vamos tentar perceber é se este aumento de alunos poderá ou não alterar o rácio de assistentes operacionais e depois, se chegarmos a essa conclusão, porque nós ainda não temos os números definitivos dos alunos que vão passar para o agrupamento, se chegarmos a essa conclusão, naturalmente teremos de fazer a alteração ao mapa de pessoal e abrir um concurso para garantir que o rácio está completo. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Tinha pedido a palavra ao vereador Tiago também. Obrigado, Sr. Presidente. Em nome da CDU, quero também manifestar solidariedade com as palavras aqui transmitidas pelo vereador Ricardo Videira. É também uma preocupação da CDU. É uma preocupação que temos também, com a certeza que a escola pública, como já aqui foi dito, encontrará respostas e soluções para acolher estes alunos, não os deixando sem acesso ao ensino. Manifestamos também uma grande preocupação com os trabalhadores do colégio e com as trabalhadoras do colégio, que se vê assim também numa situação de desemprego e que importa encontrarem também soluções para as suas vidas. E também é importante dizer algumas palavras sobre aquilo que fica aqui claro e que também não é novidade para nós, de quem vê a educação como um negócio e de quem vê tudo como um negócio e depois trata assim, desta forma, alunos, professores, trabalhadores, desta forma tão triste a que estamos a assistir no nosso concelho. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Sobre este assunto, e estamos todos de acordo, portanto, fica aqui o nosso voto de solidariedade para com os pais, para com os trabalhadores, para com os professores, para toda a comunidade do Colégio Laura Vicunha e também de uma forma mais genérica e penso que mais importante para com aquilo que é o valor da missão salesiana e o peso histórico que ela tem no nosso concelho. Avançávamos então na nossa reunião. Perguntava, o vereador Tiago tinha pedido a palavra e depois o vereador Luís Matias. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar algumas questões. Uma primeira, referindo que, sobretudo na passada semana, foi dado conta de um agravamento das questões dos maus cheiros na zona da Afeiteira e no Parque Industrial. Gostaríamos de saber se tem alguma informação que nos possam prestar sobre isso, o acompanhamento que está a ser feito para que a situação não se agrave. Também temos referência de algumas preocupações com algumas zonas da cidade onde a pressão de água é baixa, que alguns municípios têm queixas de reduzida pressão de água que dificulta até o acionamento dos esquentadores nas suas casas. Também há alguns agravamentos com a recolha de monos, que também nos têm sido transmitidos. E talvez, consequentemente por isso, pela falta da resposta, dificuldades no contacto telefónico com a Câmara para a resposta à recolha de monos. Para além disso, e valorizando a realização de inúmeras obras no nosso concelho, nomeadamente repavimentações de estradas, mas também tem-se levantado algumas questões com a alterações muito frequentes à circulação de trânsito que provocam sempre preocupação dos cidadãos, mas que deixávamos aqui também alguma preocupação no sentido de se não seria possível tentar encontrar uma forma de não alterar tanta vez a circulação de trânsito
compreendendo que isso deve à realização das obras. E eram estas questões que tinha agora. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Vou tentar ser o mais sucinto possível em relação aos 4 pontos que estão sobre a minha alçada. Em relação aos maus cheiros, pedimos efetivamente aos nossos serviços uma análise, tentarmos perceber o que é que se estava a passar, e na zona da Afeiteira foi fácil de perceber, uma vez que temos assistido a um momento em que temos ventos de sul e de sudeste, e portanto percebemos que tinha a ver com a deposição de lamas em alguns terrenos agrícolas, e que era uma situação que não era nova, portanto que de alguma forma agravava esta situação e que faz sempre, portanto nesta altura, algum incómodo, causa algum incómodo àquelas populações. Tivemos também aqui, notoriamente, aquilo que é um cheiro também característico da cidade de Vendas Novas há muitos anos, que tem a ver com a suinicultura existente bem perto da malha urbana e que, portanto, tentaremos também, de alguma forma, enquadrar, mas foi sobretudo em relação a estas duas causas que identificámos problemas. A situação melhora cada vez que o vento muda e a questão aqui prende-se com a solução definitiva, nomeadamente no caso das suiniculturas e sua proximidade à malha urbana, o que está a ser também desenvolvido em sede de PDM. Em relação à pressão da água, nós estamos de facto a fazer um teste, é um dos projetos que temos em orçamento, inclusive é o estudo da pressão e criação de zonas diferenciadas de pressão, sobretudo no centro aqui da cidade de Vendas Novas, e tivemos nas últimas 2 semanas um conjunto de testes e ensaios que estiveram a ser feitos pela Câmara Municipal em conjunto com a EPAL e que resultaram, em primeiro lugar, num aumento de pressões para testar a rede, em consequência, num conjunto de rupturas que foram verificadas na rede e, em terceira consequência, a redução novamente da pressão de água, uma vez que já identificámos zonas onde temos que fazer intervenções e, portanto, essas intervenções fazem parte deste estudo que estamos a fazer da nossa rede para podermos depois implementar medidas que aumentem a robustez e a resiliência da rede predial de Vendas Novas. Em relação à recolha de montes, nós admitimos essa questão do contacto, até porque estamos a fazer uma alteração na nossa central telefónica que ainda não está concluída e que tem gerado, de facto, alguns problemas que já nos foram reportados também e, portanto, vamos tentar resolver, nomeadamente ao nível dos contactos. Ao nível da recolha, é mais sentida porque perdemos um meio. Tivemos um acidente recentemente com a nossa grua, o nosso caminhão grua, que neste momento nos retirou o principal meio que tínhamos para a recolha dos monos e que já está em reparação e, portanto, aquilo que é a nossa tentativa é que o mais depressa possível volte ao ativo para voltarmos a dar resposta, porque até aqui não tínhamos um único pedido acumulado, portanto, nos nossos serviços, o que é também aqui uma nota positiva para a gestão deste serviço. Em relação às alterações à circulação, portanto, as obras trazem sempre inconvenientes e incómodos para as populações. O que temos tentado fazer e o que fizemos antes de arrancar com as pavimentações, nomeadamente na 25 de Abril, foi conjugar aquilo que eram as intervenções e perceber quais eram as alterações mínimas que podíamos fazer para causar o mínimo de impacto naquilo que é o cotidiano dos vendas novenses e, portanto, é impossível não cortar a 25 de Abril com a intervenção que estamos a fazer. Foi feito um desvio e foi bem comunicado, portanto, nos nossos meios municipais e, portanto, é uma intervenção que vai demorar ainda algum tempo e que vamos tentar, de alguma forma, sempre que houver alterações, fazer uma boa comunicação. Temos um bom plano de comunicação para essa obra, para que todos os vendas novenses o possam conhecer, inclusive com a Rádio Granada e com outros parceiros que nos estão a ajudar nesse sentido, para causar o menor impacto possível. Mas impacto vai sempre haver, portanto é impossível não cortar 25 de Abril nesta fase em que estamos a intervencionar as redes, portanto, no subsolo. Aquilo que será uma segunda fase de obra, que será a parte da repavimentação, já será possível eventualmente fazer em trânsito alternado, mas neste momento o plano que estabelecemos foi este, de desvio pela entrada sul, pela zona da entrada sul, o que de alguma forma para já não tem causado grandes inconvenientes ou grandes acumulações de trânsito, a não ser no período da manhã, com a abertura da escola e no fim do dia com a recolha dos alunos. Vamos entrar agora também num período de férias letivas em que se vai sentir um pouco menos também esse congestionamento, nomeadamente junto ao parque desportivo e às escolas. Mas fica esse registro e essa preocupação também, agradecendo a intervenção. Passar a palavra ao vereador Luís Matias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha aqui questões sobre 3 tópicos, um deles também relacionado com as rupturas de água, que pergunto desta forma ao Sr. Presidente também se elas estão motivadas por esse estudo que foi feito ou se são rupturas com outra origem e com desgaste da rede ou não. Isto efetivamente porque, um pouco por toda a cidade, temos estradas num estado efetivamente lamentável em termos de esburacadas. Portanto, foram feitas intervenções, as estradas estão com buracos, com tovenã e piso irregular e não há
uma procura de uma rápida substituição das mesmas e, portanto, é difícil fazer hoje uma viagem e uma deslocação no nosso concelho sem passarmos efetivamente por um buraco. E isto relativamente às rupturas de água e não a obras de repavimentação ou de requalificação que sabemos que estão a ocorrer. E, portanto, aqui a primeira questão é efetivamente o que é que se está a passar, se era ou não uma repetição daquilo que aconteceu ainda há uns meses no Natal na Rua General Humberto Delgado, ou se é agora motivado por este estudo que está a ser desenvolvido. E no mesmo sentido, como já mencionámos em várias reuniões de Câmara, se efetivamente está previsto algum plano de manutenção preventiva da rede de águas para prevenir que situações do mesmo género aconteçam, se o sistema de ventosa está instalado e como é que vai ser financiado ou não uma substituição da rede, que também sabemos que em muitas zonas da cidade está envelhecida e a necessitar provavelmente de uma intervenção mais robusta, e como é que pensa a Câmara efetivamente fazer esta substituição e financiar esta substituição da rede. Ainda mais alinhada à questão de que estamos num período novamente de seca severa em 90% do território nacional, em alguns casos em situações mais graves, e como é que vamos continuar ou não a tolerar, ou como é que vamos agir proativamente relativamente às rupturas e às perdas na rede de água que existem, que têm efetivamente custos económicos, operacionais e ambientais elevados. Não apenas associada às rupturas, mas continuamos a assistir, e já falámos aqui várias vezes, de algumas intervenções e buracos ao nível de passeios e estradas que ficam durante muito tempo por corrigir e que, para além de ser incómodo paisagisticamente e para quem é utilizador, cria constrangimentos ainda maior a nível de segurança, de custos de manutenção também para veículos, de acesso a pessoas com mobilidade reduzida, pessoas acompanhadas de crianças e de bebés, e que, de alguma forma, dá a sensação que estas questões estão esquecidas. E são vários exemplos, desde caldeiras de água no bairro Zeca Afonso, caldeiras de árvore, queria dizer, seja também no bairro 20 de Maio, em vários locais. Outro exemplo, por exemplo, na rua que segue do bairro Lizardo, atravessa a Cruz das Almas, também intervenções de reparações de houve a redes de água e outras, e que há anos que estas situações estão no mesmo sítio, com o piso irregular, sem haver uma intervenção. E, portanto, fica a sensação, efetivamente, que há zonas que acabam por estar esquecidas, e qual é que é o plano, ou qual é que vai ser o levantamento que vai ser feito para acompanhar as várias situações que vão acontecendo, para não falar de várias outras que já temos abordado, como a Almada de Negreiros e outras, que estão com o mesmo estado há mais tempo. A ordem natural é acabarem por se degradar mais, e o ritmo a que aparecem novas situações é muito superior ao ritmo em que conseguimos efetivamente corrigir, e, portanto, qual é que é o plano efetivamente para endereçar este problema. E, por fim, também associada a esta questão, as ervas e a gestão de espaços verdes, que efetivamente em vários locais existe uma proliferação já de ervas em zonas relevadas, em zonas jardinadas e em alguns jardins de alguns bairros. Se nós fizermos o percurso desde o jardim adjacente à sede do Estrela até à rotunda dos dadores benévolos de sangue, conseguimos ver que mesmo nas zonas verdes existe uma grande proliferação de ervas. Por exemplo, na Avenida Marechal Craveiro Lopes, que foi agora alvo de requalificação e onde estão já as caldeiras com as árvores, já começa a haver proliferação de ervas em torno das árvores, e estamos a falar de uma intervenção que é muito recente, mas as situações são recorrentes no Jardim Bairro José Saramago, no Jardim dos Combatentes. Temos uma situação de couves a nascer numa caldeira de uma árvore no bairro Zeca Afonso, uma situação de tomateiros a nascer em canteiros nos novos panceiros da Landeira, e, portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente é de que forma é que vamos abordar também esta questão, como é que vamos efetivamente ter um plano para o cuidado dos espaços verdes, que nós também percebemos constrangimentos que possam existir a nível de recursos e a nível de planeamento, mas qual é que é efetivamente o planeamento e qual é que é a gestão que o Executivo Municipal pretende efetivamente endereçar para tratar destes temas. Muito obrigado, Sr. Vereador. Começando talvez pelo início, em relação às rupturas, em relação à questão da rede predial e de tudo aquilo que estamos a fazer também para conhecimento. Eu há pouco já dei um pouco resposta a algumas das questões colocadas, mas voltarei a frisar. Portanto, em relação à causa, sim, nomeadamente nesta zona central da nossa cidade, deveu-se a este estudo que estamos a fazer das várias zonas de pressão, para criar zonas de pressão e segmentar a rede de forma a ser mais fácil geri-la e a evitar
mais rupturas no futuro. E, portanto, é normal que, durante o estudo, a rede mais frágil e mais antiga não aguente. E é bom termos consciência que a rede predial de Vendas Novas, em algumas zonas, é de facto muito antiga e construída com materiais que têm muito menos resistência e resiliência do que aqueles que utilizamos hoje em dia, normalmente com o PVC, que veio revolucionar um pouco a capacidade de resposta e de resiliência das redes prediais. Com esta noção, temos uma rede antiga, envelhecida, estamos a fazer este estudo. Com este estudo vamos automaticamente aumentar esta nossa capacidade de aguentar melhor, portanto, as várias zonas de pressão, criando segmentos onde vai haver menos rupturas garantidamente, e a ideia é continuarmos este estudo para toda a malha urbana do Concelho. Para já está a ser feito só aqui no centro. Mas é perfeitamente normal que durante um estudo destes e com redes que têm algumas delas 40 anos, não consigamos, portanto, fazer um estudo sem que existam rupturas. Em relação ao plano de manutenção preventiva, portanto, este plano vai vir em consequência, ou seja, a criação de segmentos na rede e automaticamente da criação de mecanismos de controle de pressões vai ajudar a que, de alguma forma, se consiga monitorizar de uma forma diferente a rede e aumentar esta resiliência, como eu dizia. Portanto, este plano de manutenção só existe com a capacidade de percebermos que rede é que temos, e esse estudo nunca foi feito. Inclusive, temos um concurso para um técnico de SICs que nos vai ajudar muito também no cadastro, e é importante percebermos que a Câmara Municipal de Vendas Novas tinha alguns trabalhadores que eram os únicos detentores do conhecimento da rede, e alguns deles já se aposentaram, e que esse know-how perdeu-se. E, portanto, de forma a que isso não volte a acontecer com aqueles que temos ainda no ativo, estamos também a tentar o mais depressa possível fazer esse cadastro. Em relação às perdas na rede de predial, nós há que distinguir o que é uma perda de água comprovada, como uma ruptura, por exemplo, daquilo que é uma água autoconsumida e não contada. E, portanto, estamos também a fazer um investimento, é visível ao pé do parque desportivo e das escolas, nomeadamente, a colocação de contadores em tudo o que são espaços verdes, por exemplo, do município, que não tinham contagem de água e cuja água que era utilizada para a rega ia automaticamente para a contabilização das perdas, porque não tínhamos contagem. Portanto, edifícios municipais, espaços verdes, tudo aquilo que é água que é usada pelo município na sua gestão diária, está neste momento também com um processo de automonitorização. Estamos a aplicar esses contadores para nos ser possível também retirar das perdas aquilo que é um autoconsumo evidente da Câmara Municipal, ainda que não seja muito fácil em alguns segmentos em que temos jardins muito pequenos que são regados e não seja possível colocar contadores em todo o lado. Nas maiores já temos e, portanto, esse é um trabalho visível dos últimos 2 meses que também está no terreno. Em relação aos buracos nas estradas e passeios, pois cada vez que há uma ruptura vamos ter que, para mudar a rede, abrir. E ao abrir, como se de uma operação se tratasse, vamos desventrar as estradas e depois repará-las quando é possível. E nem sempre é possível com a rapidez que desejávamos, por 2 motivos. Em primeiro lugar, por não termos às vezes colaboradores disponíveis para o efeito, ou então por estarmos sujeitos também aqui a algum tempo de compactação das terras, até podermos aplicar as massas frias que regularizam. E, portanto, aquele que é o plano que temos feito é aguardar uns meses com o buraco aberto, portanto com terra batida ou tuvenã, para depois a aplicação das massas frias quando sentirmos que está compactado o suficiente para não abater novamente. E isso está a ser feito, às vezes não com a celeridade que nós gostaríamos. Nos passeios é diferente. Falamos de uma questão em que a Câmara Municipal tem um calceteiro e em que, obviamente, não vai chegar a todo lado. E, portanto, como tínhamos anunciado também em sede de orçamento, estamos a fazer um levantamento que estará concluído em julho de um conjunto de divisões para contratarmos externamente um serviço de reparação de calçadas, nomeadamente nos bairros que o vereador Luís Matias frisou, porque são aqueles aqui no centro onde sentimos que, de facto, temos que agir em primeira instância e depois, em anos futuros, a seguir. Portanto, terminará esta primeira fase do bairro 1º de Maio, que é um dos que também tem um conjunto de constrangimentos a este nível. No que diz respeito aos espaços verdes, as couves e os tomateiros, portanto, não nasceram lá. Portanto, obviamente foram plantados e até aqui nós que defendemos o ambiente, no intuito de horta pedagógica, quase certeza, mas a verdade é que estão muito bem, mas as ervas nos espaços verdes são, no caso das ruas, são responsabilidade da Junta de Freguesia, com quem já estamos a articular a situação. Foi aplicada a monda química, que hoje em dia, como todos sabem, não tem
glifosato e, portanto, não faz o efeito que fazia antigamente, mas também ainda bem, porque é uma substância que não queremos na nossa cidade, mas que de alguma forma leva agora a um trabalho redobrado da parte da Junta de Freguesia, que está já já está a fazer esse levantamento também, onde é que tem que agir agora com o uso de meios mecânicos. No caso dos jardins municipais, nós temos o nosso plano de manutenção de corte de relvas, onde isso normalmente é feito e, portanto, quer em articulação com a ajuda nas ruas, quer com os nossos serviços de jardins, em breve a situação estará normalizada. Portanto, o nosso plano de manutenção é semanal nesta altura do verão, porque é quando crescem mais, é também normal, mas isso está acautelado e está a ser feito. Pergunto se há aqui mais questões. Vereador Luís. Só apenas uma nota, Sr. Presidente, é que efetivamente no caso das rupturas existem algumas que não ficam apenas uns meses, ficam mesmo muitos meses, se não anos, com o espaço na estrada aberta e, portanto, não leva assim tanto tempo a poder fazer a repavimentação. Portanto, há aqui um cuidado e se calhar uma vigilância que tem de ser feita a estas zonas um bocadinho superior. E temos um exemplo de uma na estrada da Afeiteira, portanto, um bocadinho antes da clínica, quem vai de Vendas Novas para a Afeiteira, que está ali há bastante tempo aberta. E agora na Rua da Azinheira, que é por onde está a ser direcionado o trânsito, uma das partes dos desvios de trânsito, temos no final da rua, mesmo junto à Telepisa, tudo em aberto e antes, junto a umas vivendas, também uma zona em aberto. E, portanto, para além da questão que faz, com estes desvios de trânsito, causa ainda maiores constrangimentos. E, portanto, é um alerta de acompanhamento das situações e procura de correção efetiva de situações que às vezes prolongam muito no tempo. Obrigado, vereador. Já agora, só acrescentar que no caso dessa que falou na 25 de Abril, vai ser, portanto, resolvida com a pavimentação que vai ser ali feita. E, portanto, nós aproveitámos para mudar aquele troço de rede antes das pavimentações e, portanto, vai resolver, bem como na freguesia de Landeira, onde já pedimos à empresa que está a fazer a pavimentação para tudo o que são as transversais, porque é disso que estamos a falar, transversais, aqueles que são os cortes que fazemos para ficar tudo resolvido. Só que tivéssemos todos esta noção. A manta muitas vezes é muito curta. Quem aplica as massas frias que tapam essas situações são os nossos pedreiros. Neste momento são 2, vai reformar-se hoje precisamente mais um pedreiro. Portanto, ficamos com 2 pedreiros e não conseguimos contratá-los. É preciso também termos a consciência disso e, portanto, estamos a fazer cada vez mais recorrer mais a serviços externos de empresas especializadas que não fazem isso diariamente e não estão em vendas de obras diariamente. Portanto, neste momento que temos em vendas novas um conjunto de pavimentações, estamos a aproveitar para, uma vez que têm cá os meios, fazerem o que é possível. Mas queria que tivéssemos toda essa noção em relação aos colaboradores do município, são aquilo que todos conhecemos do mapa pessoal e quem faz esse tipo de trabalho são as mesmas pessoas que reparam calçadas, que fazem obras municipais, portanto, e de alguma forma são cada vez menos também. E, portanto, queria que de alguma forma fôssemos claros e rigorosos nesta abordagem. Nem sempre é possível chegar a todo lado, eu já reconheci isso, mas de qualquer das formas, as massas frias que estávamos a aplicar, portanto, o mês passado foi para as situações de caráter mais urgente. Vamos continuar esse trabalho assim que possível, sendo certo que também são estas pessoas que dão apoio ao ativismo local com a montagem de palcos agora para tudo o que são os eventos de verão e, portanto, temos de ter consciência que a manta é curta, ao contrário do que às vezes faz fazer ver aí fora, a manta é mesmo muito curta e, de alguma forma, vou tentar, registando esses lugares que o vereador aqui frisou, que o mais depressa possível possam ser resolvidas as situações. Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Escutei com muita atenção a sua resposta ao meu colega vereador Luís Matias e na sua primeira intervenção quase que nos dava a sensação que o Sr. Presidente não é Presidente de Câmara há 9 anos e que não teve tempo para planificar, para organizar e para estruturar os serviços do município por forma a conseguir responder a este tipo de situações que eu diria que são de gestão corrente e que os cidadãos, e com toda a legitimidade, têm a expectativa de ver resolvidos sem ser necessário este tipo de pressão que estamos aqui a exercer hoje na Câmara Municipal. Os problemas com as águas não se verificam apenas no centro da cidade, nesta busca ou neste trabalho de prospecção, tendo em vista um projeto de pressurização, mas existem alguns outros locais. O meu colega acabou de referir o cruzamento da Rua da Azinheira com a Avenida 25 de Abril, junto do Intermarché, enfim, é um conjunto de rupturas que são um indicador importante
de que algo não está bem com a rede de abastecimento de águas em Vendas Novas. Portanto, e parece-nos que é importante haver uma reflexão profunda sobre isto e, sobretudo, não só pensar no projeto, mas como executá-lo. Sr. Presidente, aquilo que nós gostávamos de deixar aqui claro hoje é que a rapidez com que as reparações está a ser feita não é aquela que é desejável, nem aquela que é a expectativa dos cidadãos e que gostaríamos que fosse um pouco mais rápida. A compactação não carece necessariamente de espera para que aconteça. A compactação pode ser executada com meios mecânicos, portanto, não é preciso esperar meses para que assente o solo que foi utilizado para tapar uma vala. Existem meios de compactação mecânica e é assim que se faz usualmente nas obras. Sr. Presidente, as ervas não é uma responsabilidade da Junta. As ervas são uma responsabilidade da Câmara, cujo tratamento está delegado na Junta de Freguesia de Vendas Novas. E a Câmara Municipal pode e deve pressionar a Junta de Freguesia no sentido de o resolver. E, por fim, Sr. Presidente brincou com a questão das couves e dos tomateiros e com alguma razão para o fazer. Mas o facto é que o enquadramento paisagístico que se procura para o nosso Conselho é outro. E quando nós fazemos esta referência, tem a ver com o seguinte: o espaço devia estar ocupado com um tratamento paisagístico devidamente preparado pela Câmara Municipal, não está, e no seu lugar foi ocupado com couves e tomateiros que alguém optou por ali colocar na ausência daquilo que é o tratamento que devia ter sido dado pela Câmara Municipal. Portanto, onde a Câmara falhou, alguém procurou utilizar aquele espaço para outro fim. Muito obrigado, vereador Ricardo. Eu quase que diria que tirou ao lado em todos os pontos. Primeiro que tudo, sim, de facto, parece que não é presente há 9 anos. Ainda não sou. Há de fazer 9 anos, mas ainda não fez. Em relação à rede predial, ao vereador Ricardo, a rede predial de Vendas Novas tem a idade que tem. É do conhecimento público que cada obra que estamos a fazer de intervenção mais profunda tem prevista a substituição das redes. O caso da Craveiro Lopes, que é a primeira grande intervenção que estamos a fazer, redes substituídas. A questão da entrada sul toda já tem redes novas também. O projeto que estamos a fazer para o Centro Nacional terá tudo redes novas. Portanto, a questão é, a Câmara Municipal de Vendas Novas não tem arcabouço financeiro para substituir a rede toda. É impossível. Portanto, e nós percebemos isso, por exemplo, com a intervenção da 25 de Abril, onde sabemos que vamos ter um problema pontual ou outro, porque não há maneira de não ser assim, mas em que o valor do investimento seria o triplo daquilo que estamos a fazer com a pavimentação e com as medidas de contenção de velocidade, que é o que vai ser aplicado na 25 de Abril. A questão prende-se com recursos financeiros e humanos. Na questão do investimento na rede predial, é impossível sozinhos fazermos uma substituição integral da nossa rede. A garantia que damos aos vendas novenses é que, sempre que fizermos uma intervenção de requalificação urbana, e aproveitando até fundos comunitários para esse efeito, são substituídas as redes. E isso para nós é o mais importante. A segunda nota é que está neste momento em discussão em Bruxelas o PO, o nosso programa operacional para o próximo quadro comunitário, onde estão previstas verbas para as redes em baixa. Portanto, finalmente, e de acordo com aquilo que era uma reivindicação nossa, seja sozinhos ou em agregação, os municípios vão poder obter verbas europeias para a requalificação das redes, porque estamos a falar de uma questão que não é só de gestão de recursos e do recurso que é, ainda por cima, que é a água, mas é uma questão ambiental. É uma questão, de facto, demasiado importante para que os municípios possam dizer que não têm dinheiro para reparar as suas redes e evitar a perda de água, que, embora volte ao ciclo urbano da água, é uma perda de água tratada e, portanto, é um crime quase. E, portanto, essas verbas, nós estamos atentos àquilo que é o desenvolvimento do novo quadro comunitário e estaremos na primeira linha naquilo que é a preparação para a obtenção desses recursos. Agora, sozinhos não conseguimos fazer e, portanto, não vale a pena estar aqui com grandes questões. A Câmara Municipal de Vendas Novas não tem capacidade financeira para, de repente, substituir toda a rede, por exemplo, que tem a fibrocimento ainda. É impossível fazê-lo. E todos temos consciência disto. E, portanto, há, de facto, uma necessidade de percebermos que cada intervenção que fizermos ao nível da requalificação urbana, aí sim, não faz sentido mexer sem mudar as redes. E, portanto, é o que estamos a fazer em cada uma delas. E em relação às ervas, o vereador Ricardo também está enganado. A Câmara não delegou na Junta. Neste momento, por lei, a competência já é da Junta. Definitivamente, não é da Câmara. Não está delegada. E, portanto, a gestão e manutenção dos espaços verdes, as varreduras, a higiene e a limpeza urbana, são, neste momento, uma competência direta e por lei das juntas de freguesia a nível nacional, no caso de Vendas Novas, até com um ponto que vamos discutir a seguir, com o auto de transferência, que é o acordo para os valores que dão corpo depois a essa competência. Mas a Câmara transfere os valores, aliás, o Estado, o Governo transfere os valores para as juntas, retirando às câmaras, mas a competência não é das câmaras, é das juntas de freguesia. E o que eu lhe disse não é menos verdade. Isso está articulado com a Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Vendas Novas e, portanto, parece-me uma não questão
porque de facto os trabalhadores da Junta de Freguesia estão no terreno a fazer esse tipo de limpezas e isso é visível. E, portanto, não me parece aqui uma grande questão. Se não houvesse articulação é que era grave, mas essa articulação existe e já foi um tema abordado em reuniões com a Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Vendas Novas. Em relação às caldeiras das árvores, nós temos, portanto, neste momento também em curso um plano de rearborização da nossa cidade, que está inclusive a ser candidatada a fundos comunitários e peço que, Sr. Vice-Presidente, corrija-me se estiver enganado, está aprovada a candidatura inclusive de 350 mil euros. Portanto, para esse, 250 euros, peço desculpa, para esse efeito. O que nos vai permitir rearborizar o Conselho, aproveitando fundos comunitários para esse efeito, o que me parece também uma boa gestão de recursos públicos, que é não gastarmos nós sozinhos a verba que temos para fazer esse plano. Mas pronto, em relação aos temas, eu penso que os esclarecimentos estão prestados, sendo questões cotidianas e da nossa gestão, vamos tentar ser o mais ágeis possíveis e mais céleres. Podemos passar então à nossa ordem de trabalhos. Muito bem. Dr. Helder Fernandes. Não, Vereador Ricardo. Ainda no período antes da ordem do dia. Sim. Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos seus esclarecimentos. Apenas dizer-lhe que para nós não nos satisfaz a questão da articulação com as juntas de freguesia. O que nos satisfaz é a resolução dos problemas, que são reais e estão no terreno, estão constatados, são factos que aqui trouxemos. Se o Sr. Presidente preferir rodeá-los e não os encarar, é uma decisão sua, não poderá pedir-nos a nós, é para compactuar com isso. Portanto, na nossa interpretação, é importante agir com mais celeridade sobre estes problemas. Aproveitando esta questão que estamos a falar de rearborização, na reunião de Câmara Municipal, no dia 31 de maio de 2022, questionámos o porquê da Câmara Municipal de Vendas Novas não ter aderido ao projeto Além Risco promovido pela CIMAC. Na altura, o Sr. Vice-Presidente disse-nos que iria procurar essa informação. Aquilo que gostaríamos de perceber é se já tem resposta para ela ou não. Uma segunda questão para o Sr. Presidente da Câmara Municipal, certamente recordar-se-á, porque foi a última reunião de Câmara em que esteve presente. No dia 3 de maio votámos aqui os apoios ao associativismo, tendo os vereadores do PSD votado contra, porque não nos foi explicado a forma como foram calculada a distribuição ao nível da área desportiva. Apesar de se ter comprometido a fazer-nos chegar essa informação, até ao momento a mesma ainda não nos chegou, e nesse sentido voltamos a solicitá-la aqui presencialmente em reunião de Câmara. Uma terceira questão, e que tem a ver com uma visita que fizemos à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, à CPCJ de Vendas Novas, no passado dia 13 de junho, em que tivemos a oportunidade de aprofundar um pouco o nosso conhecimento relativamente à dinâmica, à orgânica da CPCJ aqui em Vendas Novas e as fragilidades que existem ao nível da proteção de crianças e jovens no nosso Conselho. E pronto, nesse momento, e sendo um trabalho meritório e importante a nível social, constatámos que existem algumas questões de intervenções que vêm sendo solicitadas à Câmara Municipal, inclusive que constam do relatório da CPCJ dos últimos anos, mas que até o momento não obtiveram resposta da parte do município. São questões relativamente simples, desde a disposição de mais tempo de apoio administrativo, do isolamento da área de atendimento de forma a garantir uma maior privacidade nos atendimentos que são realizados, a disponibilização de mais computadores, porque neste momento a CPCJ tem 3 computadores, quando há 6 pessoas para os utilizar, 5 comissários mais um administrativo, e que poderão passar a 8 caso o número de comissários aumente, e também um pedido de apoio na distribuição de processos em papel. E nesse sentido, Sr. Presidente, aquilo que gostaríamos de perguntar é se a Câmara Municipal tem intenção ou não de conceder estes apoios e, em caso afirmativo, quando é que o poderá fazer. Muito obrigado, Vereador Ricardo. Portanto, em relação às questões que colocou da alçada do Sr. Vice-Presidente, ele responderá. Em relação aos apoios ao autoativismo, recebemos um requerimento do PSD que está nos serviços para resposta e, portanto, assim que possível, será respondido. Sr. Vice-Presidente, em relação ao Além Risco e à CPCJ. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, quando foi mencionado o projeto na última reunião de Câmara, depois contactei os nossos serviços, que me informaram que os serviços já tinham contactado os responsáveis pelo projeto Além Risco, no sentido de manifestar o interesse do nosso município a participar e que deveriam, para o efeito, contactar o Executivo diretamente para dar os próximos passos, nomeadamente ao nível de reuniões. Eu tenho aqui, no caso, foi um e-mail no dia 1 de junho, portanto foi no dia a seguir à nossa reunião, de reforço perante
a equipa do projeto se já tinham contactado o Executivo ou não, decorrente da questão que colocámos e, portanto, não se percebe porque é que julgo que foi divulgado um mapa em que Vendas Novas não estaria assinalado, mas nessa altura nós já tínhamos manifestado interesse, não se percebe porque é que não estava lá identificado como tal, mas naturalmente, e mesmo tendo nós um plano, ou estando a preparar um plano de adaptação às alterações climáticas, vemos com interesse a participação neste projeto. No que diz respeito à CPCJ, há várias questões aqui a termos em consideração. Se nós deslocarmos o apoio da administrativa para a CPCJ, vamos criar um problema no centro educativo, nomeadamente no acompanhamento de algumas crianças com necessidades educativas especiais, que reduzem logo o número de operacionais disponíveis para o restante comunidade escolar dessa escola, e nós temos como assinalado que é obrigatório 14 horas semanais para uma assistente administrativa, e nós tentaremos, no melhor das hipóteses, sem obviamente colidir aqui com a gestão do centro educativo, garantir que esse apoio é dado. E aqui lembrar que, enquanto nós não concluirmos todos os processos de concursais para reforço de assistentes operacionais, que teremos sempre este problema e não queremos criar um problema para resolver outro. No que diz respeito à privacidade, nós já apresentámos uma proposta de relocalização da CPCJ para edifícios com maior privacidade, no caso a Escola dos Campos da Rainha, que tem 2 salas isoladas, ou com um isolamento sonoro melhor do que aquele espaço, e nesse sentido colocámos à disponibilidade da CPCJ, se entenderem que aquele espaço não tem condições, o único espaço que nós temos disponível é o espaço da Escola dos Campos da Rainha. Relativamente aos computadores, os computadores envolvem também a aquisição de licenças informáticas para a utilização desses computadores, o que acresce custos para o município, tendo em conta que dos 5 comissários que mencionou, na verdade estão lá de 15 em 15 dias durante uma manhã a prestar apoio. Portanto, é tudo uma questão de, se quisermos assumir que vamos garantir mais computadores para depois estarem 15 dias parados para servirem por uma manhã, ou se queremos que efetivamente seja feita uma gestão mais adequada do material informático do município, mas sem prejuízo disso, nós estaremos pelo menos a tentar garantir que um dos computadores possa ser substituído. Permitam-me só acrescentar em relação ao apoio administrativo, que está resolvido também. Tivemos uma técnica que voltou agora de licença e que estará a dar já esse apoio e a colmatar essa lacuna. Portanto, neste momento, em relação àquilo que são as obrigações legais do município, estão asseguradas. Portanto, dá só esse esclarecimento também. Tinha pedido só o vereador Tiago, penso que sobre este ponto também. Pronto, então passava e depois falava para o vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Queria referir aqui sobre a questão da CPCJ. Estas preocupações já tinham sido aqui trazidas por mim em nome da CDU, e tendo obtido esta mesma resposta do Sr. Vice-Presidente, percebo-me que há aqui um avanço que é o Sr. Vice-Presidente na altura tinha-me respondido da possibilidade da relocalização da CPCJ. Referiu agora, tenho a sensação para mim que ainda não tinha ouvido, a possibilidade da Escola dos Campos da Rainha. Não conhecemos a opinião dos técnicos da CPCJ sobre isto, mas desde logo levanta-nos uma questão se a Escola dos Campos da Rainha não está, de momento, já ocupada. Pronto, e essa era uma preocupação. Depois, uma questão que me parece também importante é termos em conta a responsabilidade da Segurança Social nas questões da CPCJ. E junto da Segurança Social também serem feitas exigências, porque diria eu que a responsabilidade da Câmara nesta área é diminuta e que se calhar temos que ir junto da Segurança Social e exigir também que seja dados mais apoios para que a CPCJ possa ter mais meios e melhor capacidade de intervenção no nosso concelho. Obrigado, Sr. Vereador. De facto, no que diz respeito aos Campos da Rainha, é o único espaço municipal adequável
que nós temos disponível e, portanto, é a única solução que podemos apresentar como alternativa àquele do bairro José Saramago. Pergunto se no ponto antes da ordem do dia há mais intervenções. Vereador Ricardo, por favor. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu tinha realmente pedido também para intervir na sequência do vereador Tiago, que sobre esta questão da relocalização, Sr. Vice-Presidente, não sei até que ponto é que não ficará mais barato, eventualmente, fazer uma divisória no espaço atual da CPCJ do que promover uma relocalização, a não ser que exista algum projeto ou alguma ideia diferente para o espaço atualmente ocupado pela CPCJ, que, diga-se de passagem, é a única infraestrutura neste momento que dá alguma vida àquele jardim, que neste momento nem o próprio bar tem em funcionamento, ao contrário daquilo que aconteceu no verão passado, o que para nós também é, obviamente, é uma pena, apesar de ser uma questão acessória em relação àquilo que estamos aqui a debater. Em relação ao tempo dos comissários, o Sr. Vice-Presidente tem razão na observação que faz. Eles não estão com uma alocação a tempo inteiro à CPCJ. O que acontece é que, se no pouco tempo em que lá estão, não têm condições para desenvolver o seu trabalho, quem fica penalizado são as crianças e os jovens de Vendas Novas. E é esse raciocínio que se impõe. É um raciocínio, muitas vezes, que não é só o financeiro e de produtividade, mas é um raciocínio político. É qual é a importância que atribuímos à atividade da CPCJ em relação àquilo que é a proteção das crianças e jovens do nosso Conselho. E, nesse sentido, Sr. Vice-Presidente, a nossa opinião é que aumentar aquela produtividade, dar melhores condições de trabalho, poderá e deverá ser equacionado a breve trecho. Por fim, relativamente à questão do tempo administrativo, pronto, a nossa reunião foi no dia 13, portanto, há cerca de uma semana. O Sr. Presidente disse que o tempo administrativo é aquele que legalmente estará adequado. Aquilo que nos foi dito no dia 13 é que não é o suficiente. Não nos foi dito que não está a ser cumprido aquilo que legalmente está estabelecido. O administrativo está 3 horas e meia por dia neste momento a trabalhar naquele espaço. Aquilo que nos foi dito foi que seria desejável que tivesse mais tempo, e é essa observação que fazemos aqui. Nós não referimos se é legal ou não é legal o tempo que lá está. O que para nós é importante é que seja o necessário para resolver os problemas. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Relativamente à construção de uma divisória no espaço, posso dizer que todo aquele espaço é de uma construção, digamos que, relativamente precária, e que a própria divisória, não sei até que ponto é que conseguiria resolver o problema do isolamento sonoro, que é o que se coloca, além do espaço ser bastante reduzido e, se calhar, não ser o mais adequado para a quantidade de pessoas que momentaneamente tanto lá presta serviço, como a quantidade de famílias que poderão aceder àquele espaço. Acho que, eventualmente, nos Campos da Rainha ficariam melhor, com mais espaço, com uma divisória mais robusta para a privacidade que os atendimentos exigem. Relativamente à administrativa, como disse, cumpre os mínimos legais, aquilo que é a exigência da lei, mas nós não podemos criar, como disse, um problema num local para, não é resolver, porque minimizar o problema noutro, não é? Mas talvez aí haja outras questões associadas que também não vêm para aqui. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu, se me permitem, fui só confirmar, a questão dos computadores já está a ser questionada pela informática. Portanto, era só para dar esta informação, mas é bom termos consciência daquilo que disse o Sr. Vice-Presidente em relação a esta matéria, é que nós temos um orçamento anual que foi aprovado para a renovação do parque informático da Câmara Municipal. Há muitos trabalhadores da Câmara Municipal que têm computadores obsoletos e que estão a precisar de substituição, e não faz sentido alocar recursos, portanto, a pessoas que não estão lá quase tempo nenhum. Eventualmente um recurso partilhado poderá resolver a situação, e é isso que estamos já a equacionar. Pergunto se estão esclarecidas as questões colocadas. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, mas só sobre outro assunto, para termos um seguimento. Na reunião da Câmara de 23 de abril, portanto, praticamente há 2 meses, foi aprovada por unanimidade a submissão de uma carta ao Ministro das Infraestruturas com um conjunto de reflexões e recomendações relativamente ao funcionamento da estação ferroviária. E a questão que venho aqui colocar é: qual é que é o status dessa carta? Iria ser desenvolvida pelo gabinete. Passado 2 meses não temos qualquer carta, para que todos nós, os 5, pudéssemos assinar e subscrever o documento. Portanto, qual é que é o status? Vai seguir a carta, não vai? Para ter um ponto de situação sobre o mesmo. Obrigado, Vereador Luís. Passar a palavra ao Vice-Presidente
que têm os transportes. Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, aqui tenho de admitir o lapso que ainda não tive tempo para concluir o ofício, mas que assim que conseguir darei conhecimento para enviarmos com a assinatura de todos. Muito obrigado. Pergunto se há mais questões no período antes da ordem do dia. Não havendo. Doutor Helder. Bom dia a todos. Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vendas Novas. Consulta pública. A revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vendas Novas foi elaborada de acordo com o disposto na Resolução nº 30/2015, 7 de maio, da Comissão Nacional de Proteção Civil e seguiu o disposto no artigo 50 da Lei nº 27/2006, 3 de julho, na redação dada pela Lei Orgânica nº 1/2011, 30 de novembro, e pela Lei nº 80/2015, 3 de agosto, que republica a Lei de Base da Proteção Civil. Nos termos do número 8 do artigo 7º da Resolução nº 30/2015, 7 de maio, a elaboração dos planos de emergência de proteção civil inclui uma fase de consulta pública das suas componentes não reservadas, por um prazo não inferior a 30 dias, promovida pela entidade responsável pela elaboração do plano, a qual estabelece os meios e as formas de participação. Muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, o Plano Municipal de Emergência de Vendas Novas é um dos projetos que estamos a trabalhar desde o ano passado e que chegou agora à fase da sua conclusão, digamos assim, para que ele possa entrar em vigor. Portanto, há aqui um conjunto de procedimentos legais que têm que ser cumpridos, nomeadamente este período de audiência pública, de discussão pública de 30 dias, devendo o mesmo voltar depois à Câmara Municipal depois de decorrido esse período e ser aprovado pelos órgãos competentes. Só uma informação adicional, deste plano já foi dado conhecimento à Comissão Municipal de Proteção Civil para que todas as entidades possam também fazer uma análise crítica do mesmo e os contributos que entenderem por convenientes. Pergunto se concordam ou se têm alguma dúvida em relação a este plano. Vereador Ricardo. Sr. Presidente, obrigado. Dizer que, obviamente, que votaremos a favor do início do processo de consulta pública, portanto, não é um documento que não está acabado, mas apenas também aproveitar para manifestar aqui a nossa preocupação, porque alguns dos principais atores deste Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil no Concelho de Vendas Novas serão naturalmente os bombeiros e a GNR, e no caso dos bombeiros em particular sabemos as dificuldades que vêm atravessando em termos de operacionalidade e nesse sentido é importante que exista um plano que de alguma forma seja adequado àquilo que é as capacidades reais de atuação dos nossos bombeiros hoje em dia, ou de alguma forma se consiga suprir aquilo que vem sendo as dificuldades ao nível da retenção e aquisição de recursos humanos e também da renovação dos respectivos equipamentos e também, por que não dizê-lo, como já vem sido aqui citado várias vezes em reunião de Câmara, a própria GNR, que temos vindo a assistir a uma redução dos recursos e que naturalmente também afetará a sua produtividade, a sua capacidade de resposta em caso da ativação deste Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. Portanto, apenas aqui um contributo no sentido de que este documento, mais do que um documento teórico, é um documento que seja realmente aplicável em caso de necessidade. Esperamos, obviamente, que não seja necessário fazê-lo, mas se for, que os meios que dele constam tenham capacidade de responder àquilo que serão as necessidades da nossa população. Muito obrigado, vereador Ricardo. Só dizer que quer os bombeiros, quer a GNR estavam presentes na reunião da Comissão, têm conhecimento do documento, farão a sua análise e a apresentação de contributos. Eu só, antes de passar à votação, só uma nota de valorização também dos técnicos da Câmara Municipal que acompanharam a elaboração deste plano. Não é um trabalho de 2 ou 3 dias, é um trabalho de meses e de profunda aplicação de conhecimentos técnicos que este plano, no fundo, vai, portanto, acabar por ser enriquecido agora com esta fase de discussão pública, mas não podia deixar de valorizar aquilo que foi o trabalho destes últimos longos meses e de acompanhamento à equipa que está a elaborá-lo e, portanto, enquanto diretor do plano, por competência própria da própria legislação, dizer que é um documento que me deixa confortável com aquilo que é a avaliação do risco e dos meios de ação no Concelho de Vendas Novas e que vem contribuir, obviamente, para que, em caso de necessidade, esperemos que nunca se verifique, estarmos melhor preparados para agir. Vereador Tiago. Sr. Presidente, de acordo com o que o Sr. Presidente disse, já houve uma reunião da Comissão que tomou conhecimento deste documento. Provavelmente ainda não apresentaram propostas nenhumas. Também o documento é bastante extenso. O documento é muito extenso e a proposta é que tenhamos 30 dias de discussão pública do mesmo.
Não sei se isso prejudicaria muito ou qual é que foi também a opinião das entidades que participaram na reunião da Comissão sobre a necessidade de poderem vir a ter ou não mais tempo. O Sr. Presidente saberá, tendo em conta que estamos no mês de junho, quase julho, e que o documento é bastante extenso, é efetivamente importante. E é importante o envolvimento dessas entidades. Haverá da vossa parte a sensibilidade daquilo que foi as opiniões revertidas na reunião da Comissão, mas gostaríamos que fosse tido em conta que se for necessário alargar o prazo, não levávamos isso a mal, tendo em conta o facto de estarmos no mês de junho, julho e da dimensão deste documento. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Eu não estive na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, quem esteve foi o Sr. Vice-Presidente em minha representação, porque eu estava na subregional de focos florestais em Évora, à mesma hora, mas o que eu posso dizer é que ao longo da construção do documento, todas as entidades que fazem parte da Comissão, ou praticamente todas, porque têm um impacto muito grande e direto sobre a própria construção do plano, foram envolvidas. E, portanto, já foram ouvidos os principais stakeholders nesta matéria e nenhum manifestou essa necessidade, penso eu, em reunião da Comissão, o Sr. Vice-Presidente corrigirá, mas se vierem a fazê-lo, não teremos problema. Eu não sei se há prazo legal ou não a cumprir, penso que não houver informação. Para já aprovaríamos estes 30 dias decorridos e se houver alguma necessidade de reajuste no prazo, não vejo qualquer problema, portanto, se não houver nenhum prazo legal a cumprir, não me parece um problema. Portanto, eu pergunto se estamos todos de acordo com o lançamento da discussão pública. Portanto, está aprovada a proposta por unanimidade. Contrato de transferência de competências e autotransferência de recursos entre o município de Vendas Novas e a Junta de Freguesia de Landeira. Nos termos do número 2 do artigo 38º da Lei 50 de 2018, 16 de agosto, os órgãos das freguesias têm as competências expressamente referidas transferidas pelo município. De acordo com o preconizado no número 5 do artigo 6º do Decreto-Lei 57 de 2019, que concretiza a Lei número 50 de 2018, os municípios devem comunicar obrigatoriamente à Direção-Geral das Autarquias Locais as deliberações autorizadoras da transferência de recursos para as freguesias, para efeitos de inscrição no Orçamento de Estado para o ano seguinte. A comunicação do município é acompanhada de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir para cada freguesia, para o período respectivo, até 30 de junho de cada ano, nos termos do número 6 e 8 do mesmo artigo. Existe atualmente em vigor um contrato de transferência de competência e respectiva transferência de recursos entre o município de Vendas Novas e a Junta de Freguesia de Landeira, que deve ser revisto, de acordo com a vontade do município e da freguesia, sob pena de legal proceder à inscrição no Orçamento de Estado de 2023 dos últimos montantes que tiverem sido comunicados pelo município. O contrato obedece, por força do exposto no artigo 39 da já mencionada lei, aos princípios constantes no seu número 2, já que resulta de um processo negocial entre o município e a freguesia de Landeira, que explana um documento adaptado à realidade específica em causa, dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade. Foram promovidas várias reuniões conjuntas de freguesia de Landeira para estipular os meios humanos, materiais e financeiros para o apuramento dos valores constantes no alto recurso proposto, sendo que para os recursos humanos foi estipulado o valor do aumento salarial anunciado pelo Governo para 2023. A base legal que permite o presente contrato é o Decreto-Lei nº 57 de 2019, 30 de abril, e o número 2 do artigo 39 da Lei 50 de 2018, 16 de agosto. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal aprove em reunião de Câmara de 21 de junho de 2022 e remeta posteriormente à Assembleia Municipal de 27 de junho de 2022, com proposta de aprovação, a proposta de revisão do contrato de transferência de competência e respectiva transferência de recursos entre o município de Vendas Novas e a freguesia de Landeira, referente ao ano 2023. Muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, em relação, e se me permitem, abordo já os dois, portanto, a proposta de contrato de transferência de competências com a freguesia de Landeira e de Vendas Novas. Portanto, depois de um período de negociação com as duas freguesias, depois de termos conhecimento daquela que é a previsão do Governo, nomeadamente para a questão dos salários para o ano de 2023, também de acordo com aquilo que estipula a lei, que até 30 de junho tem que ser comunicada à DGAL para a inscrição em Orçamento de Estado do próximo ano dos valores, portanto, do alto de recursos que se prevê transferir para cada freguesia, chegámos a este entendimento com as duas freguesias do nosso Conselho. No caso, permitam-me destacar com a freguesia de Landeira a decisão de, tal como já fizemos em Vendas Novas, autonomizar os recursos e transferi-los, portanto, de forma integral para o mapa pessoal da Junta de Freguesia de Landeira e, portanto, permitindo à Junta de Freguesia abrir um procedimento concursal para o seu quadro por tempo indeterminado, portanto, com um vínculo permanente,
para 2 assistentes operacionais, sendo que um é já funcionário do quadro da Câmara Municipal e, se obtivermos o acordo do mesmo, transitará para a Junta, e um novo recurso humano será contratado pela freguesia, o que vai aumentar a autonomia da freguesia e também clarificar a questão do uso de recursos humanos para a execução de competências que são legalmente da própria freguesia, em vez de haver só cedência de colaboradores. Com este aumento da autonomia, acresce também o aumento do encargo para a Câmara Municipal, uma vez que estamos a falar de 2 vencimentos a tempo inteiro, de 2 assistentes operacionais, que, no fundo, consubstanciam o aumento previsto, como eu já disse, pelo Governo, para 750 euros, que é a previsão de aumento do salário mínimo, que está já, portanto, que foi, no fundo, o valor que utilizámos para estipular estes valores de vencimentos. Em relação aos demais itens, portanto, há aqui também um aumento na aquisição de equipamentos, o que é fácil de perceber. Portanto, os equipamentos não duram para sempre e é necessário, de alguma forma, ir reforçando o parque de maquinaria utilizada pelas 2 freguesias para este efeito. No caso, adotámos aqui uma métrica de 15 mil euros para cada uma, o que permitirá a aquisição de equipamentos que cada uma das freguesias entenda ser necessário ao longo do ano, mas também um aumento de verbas para o fardamento dos colaboradores. Portanto, lembremos que a freguesia de Vendas Novas tem agora a decorrer um concurso para o seu mapa de pessoal para os colaboradores que vão desempenhar esta função e, portanto, será necessário o fardamento e há aqui um reforço previsto para o fardamento. Também a questão dos combustíveis, não pode deixar de haver um aumento aqui, todos sabemos o aumento do custo com os combustíveis e, portanto, há nos 2 contratos uma tentativa de aumentar ainda mais a autonomia das 2 freguesias, quer ao nível dos recursos humanos, quer dos meios materiais que usam para o desempenho das competências que estão previstas nos autos, e os valores são substancialmente superiores, como perceberam, quer num contrato, quer noutro. Nota final, não é a Câmara diretamente que paga, portanto, estas verbas serão retiradas do Orçamento de Estado à Câmara Municipal e transferidas diretamente pela DGAL para ambas as freguesias. Portanto, não há aqui uma transferência direta do nosso orçamento para as freguesias, mas sim da DGAL diretamente para cada uma. Pergunto em relação aos protocolos, podemos discuti-los em conjunto, ainda que as votações terão depois de serem separadas e devem ser enviados depois também para a Assembleia Municipal. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Falarei também sobre os 2, como Sr. Presidente. Em primeiro lugar, não posso deixar de referir que a contratação o concurso para a contratação de trabalhadores para a Junta de Freguesia de Vendas Novas, referido pelo Sr. Presidente, foi uma nobre e justa luta da CDU na Assembleia de Freguesia, que importa valorizar. Sobretudo nos dias de hoje, no momento em que a gente vive, as carreiras dos trabalhadores da administração pública têm sido desvalorizadas ao longo dos anos. O trabalhar na administração pública é cada vez menos interessante e menos atrativo. E a desvalorização das pessoas que trabalham, dos funcionários públicos, é também uma forma de os destruir, por assim dizer. Mas aqui no documento em concreto, as questões que queria colocar, no essencial, a explicação que o Sr. Presidente deu é compreensível. Os ajustes feitos, seja dos salários, seja de outras matérias, e o documento é também discutido nas freguesias e a nossa perspectiva da CDU que também devem ser as freguesias a exigir da Câmara Municipal aquilo que sentem a necessidade de acordo com as tarefas que têm de desempenhar. Uma das preocupações que queríamos aqui salientar é o facto de a Junta de Freguesia de Landeira tem uma viatura atribuída, e bem, para os serviços que precisa de prestar. Mas no caso da freguesia de Vendas Novas, que se nota claramente que tem alguns problemas com viaturas e que assume cada vez mais tarefas e que tem uma área geográfica bem maior, do nosso ponto de vista, isso seria uma mais-valia. Também que a freguesia de Vendas Novas pudesse ter uma viatura atribuída, tendo em conta o número de assistentes operacionais que tem, tendo em conta a área geográfica que tem. Entendemos que isso seria uma mais-valia para a freguesia, mas como já disse, caberá também à freguesia exigir junto da Câmara e dizer junto da Câmara se considera que os meios que tem ou não
a CDU lá na freguesia fará também essa reivindicação e demonstrará as suas preocupações, como fez com os trabalhadores e a precariedade que tinham. Uma referência também apenas a título de curiosidade, poderá ter sido apenas para acertar os números, mas 50% de um assistente operacional da freguesia da Landeira tem um valor diferente da freguesia de Vendas Novas, mas tem a ver com a progressão da carreira, exatamente. Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Tiago. Sim, a questão salarial tem a ver com isso. Estamos a falar de trabalhadores que já estão nos mapas de pessoal das freguesias e que têm valores salariais diferentes, e é por isso que os valores diferem. Em relação à viatura, eu só salientar, no caso da Landeira, estamos a falar do dumper, que está cedido à freguesia e que faz um trabalho naquela que é uma freguesia rural, com uma grande importância, e que, no caso de Vendas Novas, aquilo que foi o entendimento na negociação que estabelecemos é que a carrinha que a Junta de Freguesia tem e que usa para as varreduras não a usa só para isto, ou seja, estas são algumas das competências das freguesias, elas têm muitas mais e, portanto, o que nós assumimos é o combustível, como não pode deixar de ser, dessa vidura, numa componente que consideramos a percentagem justa para o desempenho destas competências. Não quer dizer que no futuro não venha a haver assistência de viaturas, neste caso concreto não se sentiu essa necessidade na negociação, houve um aumento sim para os encargos que se tem com essa viatura, ainda que ela já existisse na Junta de Freguesia, portanto já era usada para as outras competências que a Freguesia de Vendas Novas também tem, e portanto, ao contrário da Landeira, em que um dumper, por exemplo, faz toda a área da freguesia, aqui não seria execuível, portanto, uma vida daquele género, mas de qualquer das formas foi uma abordagem que foi feita no processo negocial e para o ano 2023 não houve essa necessidade, porque a viatura que a Junta de Freguesia tem está ao uso e usam-na também para outras competências que não só aquelas que estão aqui no contrato e, portanto, como não é exclusivo, não se sentiu essa necessidade apenas na percentagem de combustível que é alocada efetivamente às varreduras. Em relação aos outros meios, foi o que eu disse, nomeadamente dos equipamentos. Nós transferimos equipamentos há, eu julgo que 5 ou 6 anos para as freguesias, roçadoras e superadores e outros meios. Temos previsto uma verba para a substituição, a reparação, portanto, isso é tudo equacionado. A única diferença é essa, mas é pela justificação do dumper, que é aquele meio próprio que a freguesia de Landeira tem e que no caso de Vendas Novas não podíamos aplicar. Mas só para esclarecer. Pergunto se há mais questões, vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas duas questões. Uma, portanto, depreendo que a partir do próximo ano as transferências vão ser de DGAL diretamente para as juntas e, portanto, a Câmara não vai estar aqui como intermediário na transferência de valores, de verba, e anualmente vai ser necessário ter um novo protocolo de delegação ou este contrato tem alguma vigência superior e tem algum tempo superior de atuação, ao contrário daquilo que acontecia, que era o contrato interadministrativo de delegação de competências para estas áreas anualmente. E relativamente à questão do contrato de transferência de competências para a Junta de Freguesia de Landeira, questionar aquela questão que nós tínhamos falado e negociado em termos de orçamento municipal relativamente ao transporte das coletividades no interior do concelho, portanto, para atividades desportivas e culturais, as viagens interconcelho, não ter a questão dos quilómetros, porque é que não foi questionado também nesta delegação de competências? Muito obrigado, vereador Luís. De forma rápida, não é a partir do próximo ano. Portanto, este ano já está a acontecer. Ou seja, rapidamente de esclarecer e explicar os conceitos. Delegação de competências era o que nós tínhamos no passado, antes de entrar em vigor esta nova legislação. Já o ano passado e este ano tivemos transferência de competências, que é o quê? Elas são já das juntas de freguesia, as câmaras só têm que alocar os meios para o desempenho. E, portanto, respondendo já à questão dos quilómetros, a questão do apoio para as deslocações não é transferível, é delegável. Ou seja, com a freguesia de Landeira nós temos 2 contratos. Temos um contrato de transferência de competências, que decorre da lei e das competências que estão previstas na lei. Se recordam, até o ano passado tivemos que levar à Assembleia uma revisão, porque tínhamos a limpeza das fossas dentro do contrato de transferência e teve que passar para a delegação. Não sei se recordam dessa alteração que incorreu. Porquê? Porque a limpeza de fossas não está prevista naquelas que são as competências diretas das juntas de freguesia e, portanto, não é uma transferência, é uma delegação. E, portanto, os conceitos são diferentes. E, portanto, neste momento e por obrigação legal, temos até dia 30 de junho de comunicar à DGAL os valores com que a DGAL vai contar no Orçamento de Estado do próximo ano para as freguesias de Vendas Novas e Landeira. Até ao final do ano temos que rever o contrato de delegação com a Landeira e aí é possível depois acrescentar a questão dos quilómetros. E, portanto, só dizer que a vigência não é, nova, ou seja,
já fazemos de junho a junho a revisão para o ano seguinte, para que o Orçamento de Estado contemple verbas para esse efeito, ainda que, como sabem, recentemente fizemos uma alteração ao contrato da freguesia de Vendas Novas e, portanto, neste momento penso que já está comunicado à legal e que já está a ser feita a transferência diretamente. Houve aqui uns meses em que não foi. Mas já este ano revimos, se recordam, em Câmara e Assembleia, o contrato por causa dos trabalhadores da Junta de Freguesia de Vendas Novas, portanto, naquilo que é um contrato de transferência. Portanto, no caso, não temos delegação na Freguesia de Vendas Novas, temos só na de Landeira, porque é onde faz sentido que a Freguesia exerça algumas competências da Câmara Municipal por uma questão de proximidade às instituições e às pessoas. E, portanto, esta questão dos quilómetros será equacionada em sede de revisão ao contrato de delegação que deverá ir à reunião de Câmara e à Assembleia Municipal até ao final do ano com o orçamento do próximo ano, para entrar em vigor em janeiro. Portanto, o período de vigor é sempre de janeiro a dezembro, ainda que as transferências tenham que ser comunicadas até dia 30, por isso é que estamos a fazer já, é que a lei obriga a que dia 30 a DGAL saiba quais são os meios com que conta para o Orçamento de Estado. E penso ter esclarecido. Então, passaríamos à votação, faríamos em separado aqui a votação, então, em relação ao contrato de transferência de competências com a freguesia de Landeira. Pergunto se há votos contra, se há abstenções. Portanto, está aprovado por maioria com a abstenção dos vereadores do PSD. E em relação ao contrato de transferência com a freguesia de Vendas Novas, pergunto se é igual a votação. Está também, então, aprovado por maioria com a abstenção do PSD. Proposta de alteração ao mapa pessoal do município para 2022. Presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto número 1 do artigo 3º do Decreto-Lei 209/2009, 3 de setembro, aprove e proponha à Assembleia Municipal uma alteração ao mapa pessoal do município de Vendas Novas para 2022, consubstanciada na criação de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional, na atividade de auxiliar de limpeza e manutenção, para o Serviço de Educação da Divisão de Investimento no Desenvolvimento Humano. Muito obrigado, Dr. Helder. Apesar de ser recursos humanos, tratando-se de uma alteração na área da educação, eu pedi ao Sr. Vice-Presidente que nos explicasse o motivo da mesma. Obrigado, Sr. Presidente. Esta alteração ao mapa pretende, ou tem como objetivo, o reforço dos operacionais nas escolas, tendo em conta que durante as últimas semanas sentimos alguns constrangimentos devido a baixas tanto prolongadas como de mais reduzidas, mas também a isolamentos profiláticos. E a atividade para a qual vamos abrir, auxiliar de limpeza e manutenção, resulta do facto de termos já em andamento um procedimento para 2 postos de trabalho nesta atividade e pretendemos aproveitar a lista de recrutamento que daí resultar para mais rapidamente preenchermos este lugar. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão em relação ao mapa. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou intervir necessariamente em relação a esta alteração do mapa. Não temos nada a obstaculizar relativamente à proposta para esta alteração. É uma gestão que cabe ao Executivo, mas gostaríamos de fazer aqui algumas observações relativamente à gestão de recursos humanos que o Executivo vem fazendo à frente da Câmara Municipal. Temos para nós, daquilo que vimos percebendo ao longo destes meses, de que muitos colaboradores do município não têm os índices de motivação ideais neste momento, o que terá origem nos mais variados motivos, alguns até já aqui trazidos pelo vereador da CDU, que vão desde a precariedade laboral, à falta de progressão nas carreiras, à própria gestão que é feita, a sobrecarga de trabalho, o envolvimento nos processos de decisão, enfim, um sem número de questões que, na nossa opinião, levam a alguma desmotivação. E o exemplo disso, o exemplo acabado, é o facto de termos recentemente tomado conhecimento da saída dos 2 arquitetos que trabalham na área do urbanismo do município, ou de que irão sair. Uma área que, nas circunstâncias atuais, já tinha fragilidades, com os processos a demorarem muito tempo em alguns casos, e que são processos pesados, que vão desde a aprovação dos próprios projetos urbanísticos, à revisão dos planos de pormenor que estão atrasados, à elaboração da ORU de Vendas Novas, que é um processo importante, à própria revisão do PDM, que é um processo pesado e importante e que tem que estar concluído até ao final deste ano. E neste contexto, Sr. Presidente, mais do que validar esta alteração pontual do mapa pessoal, gostaríamos de perceber o que é que vai ser feito para motivar os trabalhadores,
este novo que será recrutado e aqueles que já cá estão, e qual a estratégia que temos para consolidar os recursos humanos que já estão ao serviço do município, para que estes não saiam, para que consigamos reter informação, reter valor e, de alguma forma, melhorar os índices do nosso Conselho. E, por fim, como é que vamos trabalhar o urbanismo durante os próximos meses na ausência destes técnicos? Muito obrigado, vereador Ricardo. De facto, não tem nada a ver com o ponto de análise, que até é na área da educação, mas muito rapidamente. Fazer crer que a motivação dos trabalhadores públicos depende das autarquias locais, ou de um Presidente de Câmara, ou de um responsável pelo valor dos recursos humanos, é quase que demagógico. Ou seja, nós vivemos os últimos anos, e aliás, arrisco a dizer, das últimas décadas, com períodos, nomeadamente com a Troika e o congelamento de carreiras, com tudo aquilo que impediu as pessoas de progredir e de serem, portanto, de alguma forma, recompensadas pelo seu trabalho e pela sua ligação quase que umbilical ao seu local de trabalho. E, portanto, não me parece que seja anormal que um trabalhador na administração pública portuguesa ou na administração local se sinta hoje desmotivado. Aliás, se olharmos para os índices salariais, que na componente mais baixa estão a ser revistos finalmente, mas que na componente de salários médios ainda não foi, percebemos rapidamente que não é fácil nem sequer competir com o privado, nem sequer criar índices de motivação muito elevados. No entanto, aquilo que fazemos diariamente é, de alguma forma, o mais importante, que é acompanhar os nossos trabalhadores, ouvi-los, perceber também o que é que na sua componente pessoal pode condicionar aquele que é o seu índice de motivação e ajudá-los sempre que possível nessas circunstâncias. E, portanto, há um trabalho de proximidade das chefias para com os trabalhadores que é, portanto, incutida e é valorizada por nós enquanto administração, mas não dependerá exclusivamente do Executivo Municipal, o índice de motivação das pessoas, porque, de facto, viemos de um período profundamente negro naquilo que diz respeito à sua motivação na relação que têm com as suas carreiras e ainda não viram aquilo que, de alguma forma, é a expectativa de todos eles, que é o reconhecimento via salarial também, porque ao fim de tantos anos sem qualquer aumento era expectável que isso acontecesse. Naquilo que nos diz respeito diretamente, e como percebemos tem a sede de orçamento, nós tivemos o cuidado de não só e de imediato avançar, portanto, com a aplicação de uma coisa que nunca tínhamos feito, porque temos consciência dessa desmotivação, que é, por exemplo, a opção gestionária, que vai permitir a que muitos trabalhadores progridam sem terem ainda os pontos necessários na sua avaliação de desempenho. Culminámos os processos de avaliação de desempenho que quando chegámos à Câmara Municipal estavam completamente parados e que hoje estão só, portanto, nesta fase à espera da homologação e, portanto, tudo isso ajudará a contribuir para que os colaboradores possam sentir-se mais reconhecidos e valorizados. Mas há também aqui um papel que me parece importante, que é o trabalho de nós, enquanto eleitos, não os pormos em causa sucessivamente quando apontamos às vezes o facto de se levar muito tempo a fazer o que quer que seja nas vias públicas. Parece-me que apontar o dedo ao Presidente da Câmara porque se leva muito tempo a tapar um buraco quando se sabe que a manta é curta, acabará por beliscar e tocar também naquilo que é o trabalho de todos os nossos funcionários. Passar a palavra aqui ao Vice-Presidente sobre a questão da arquitetura, que é uma questão particularmente específica, portanto colocada pelo vereador Ricardo, para que nos possa explicar e para depois passarmos então à votação do ponto. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dizer ao Sr. Vereador Ricardo Videira que eu espero que não ache que os dois arquitetos saíram por desmotivação, porque eu sinto o contrário. As razões que apresentaram são, acima de tudo, de índole pessoal e de índole da sua perspectiva de evolução na carreira que têm, tendo em conta que aqui concretamente, e sem ir muito ao detalhe particular e privado das pessoas, são dois trabalhadores que são de longe e que isso impõe logo um custo adicional para os próprios. Sem prejuízo disso, nós estamos a procurar soluções que passarão pela contratação, ainda que a recibos verdes numa fase transitória, de arquitetos que possam garantir a continuidade dos trabalhos. Uma arquiteta já foi contactada e passará, ou estará este mês numa espécie de reunião de transição com os arquitetos que saem e esperamos reforçar posteriormente também, durante o verão, os trabalhadores nesta área. Até que o concurso que está previsto e que foi autorizado a abrir esteja concluído, para não termos aqui a situação
de precariedade através de recibos verdes nos arquitetos. A nossa principal preocupação, naturalmente, é que tudo o que seja licenciamentos não sofram atrasos e que, no âmbito dos vários instrumentos que temos de planeamento, e pela sua intervenção dá para perceber que o planeamento não está parado, nesses instrumentos que nós consigamos dar continuidade aos mesmos, mesmo tendo esta transição de pessoal nesta altura. Portanto, certamente a preocupação que aqui traz é uma preocupação que tenho vivido nas últimas semanas e acredito que não há, certamente, ou haverá pouca gente mais triste neste município pela saída dos nossos 2 arquitetos. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. E só acrescentar também que ao longo dos anos tivemos uma preocupação no que diz respeito à motivação, porque é importante isto, além da permanência e da presença, da porta aberta para cada questão que eles queiram colocar, há também aqui, e houve sempre a nossa tentativa de organizar alguns momentos de descompressão e descontração, como aquele que vivemos bem recente, em que tivemos, portanto, todos nas piscinas municipais, um team building de participação. O último que tínhamos feito tinha tido 50 pessoas, este teve 120, aparentemente há aqui também uma adesão um pouco maior, mas de alguma forma esses momentos são importantes. Esses momentos são particularmente importantes porque são feitos a pensar na motivação e na valorização dos nossos trabalhadores, e é isso que também nos preocupa cada vez que pensamos num evento desses. Não será o único, vamos fazer mais, obviamente, mas eu penso que o acompanhamento, a abertura e a proximidade são chave para elevar a motivação dos nossos trabalhadores. Passava-lhe a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que fez 2 intervenções, eu vou começar por responder à do Sr. Vice-Presidente. A questão dos índices motivacionais não se prende exclusivamente com os arquitetos, falamos na globalidade, não gostamos de trazer para aqui situações em particular de um colaborador ou outro. Há aqui uma fragilidade que nos parece importante ao nível do urbanismo, que acompanhamos a sua preocupação, que não é fácil substituir imediatamente, nomeadamente com o peso e com a carga que tem, principalmente o PDM até ao fim do ano. Perder o conhecimento adquirido e todo o trabalho que foi feito, ou pelo menos não é perdê-lo totalmente, mas a dificuldade de reter essa informação, é realmente um desafio importante que vai ter pela frente. Naquilo que nós pudermos ajudar, obviamente, contará com o nosso apoio, somos solidários com isso, mas não invalida que houve oportunidades para procurar fazer esta retenção destas pessoas e que não foram feitas em tempo útil. Sr. Presidente, a forma como se refugia frequentemente nos colaboradores em resposta às nossas questões é por si só um mau princípio. Nós não colocamos em causa trabalho técnico, mas sim as opções de gestão política que são feitas pelo Executivo. Quando o senhor mistura as opções de gestão política com o trabalho técnico, o senhor sim está-se a escudar nos trabalhadores que não têm que ser utilizados como escudo daquilo que é a sua gestão com a qual nós não concordamos. E começando por aí mesmo, Sr. Presidente, ao admitir-se na sua intervenção inicial de responsabilidades sobre os índices motivacionais, isso não é próprio de um líder. E nesse sentido, Sr. Presidente, isso é uma coisa que nos afasta. Aí nós divergimos. Na forma como nos posicionamos. O Sr. Presidente, enquanto líder da Câmara Municipal, deve ter uma perspectiva, uma posição inspiradora, de apoio, de acompanhamento, de envolvimento. Sr. Presidente, de criação de uma equipa. E nesse sentido, Sr. Presidente, não depende só do Estado. Depende muito de si otimizar os recursos que tem à sua disposição e que tem recursos muito bons à sua disposição. Que talvez seja o melhor que tem neste momento na Câmara Municipal, é os recursos humanos que aqui tem. Portanto, não misture em uma intervenção que é política com a defesa dos técnicos do município. As ações que diz que promove, muitas vezes vêm tarde. É o caso que acabámos de referir. E, nesse sentido, a observação que fazemos é importante ver em que medida, dentro da esfera de responsabilidade e das possibilidades da Câmara Municipal, é possível melhorar os índices motivacionais dos colaboradores. E dizer-lhe, Sr. Presidente, que estivemos na ação Team Building que acabou de referir e que achamos precisamente o contrário do que o Sr. Presidente referiu. Sentimos que faltavam muitos colaboradores do município, o que para nós é uma pena. Muito obrigado, vereador Ricardo. Eu peço desculpa, mas não vou conseguir deixar passar ao lado. É que o que acabou de dizer é demasiado grave. Nunca um Presidente de Câmara se demite daquelas que são as suas responsabilidades, muito menos enquanto líder. Eu acabei de frisar na minha intervenção anterior que ouvir os trabalhadores, ter a porta aberta, criar esse espírito é tudo aquilo que é a nossa preocupação diária e contínua, apesar, e peço desculpa, mas não é um refúgio, é uma realidade, apesar das dificuldades de contexto que hoje um funcionário público atravessa. Não saber ver isso é ser demagógico, vereador Ricardo.
No dia em que nós temos um setor operacional onde estamos a perder colaboradores todos os dias pela idade avançada que têm e que vão, obviamente, pedindo as suas apresentações, em que abrimos concursos que ficam desertos e não os conseguimos contratar, estamos a sobrecarregar aqueles que cá ficam. E, portanto, com mais ou menos responsabilidades, há um contexto. Nunca houve uma desistência da parte do meu executivo, deste ou do anterior, ou de nenhum anterior, da parte daquela que é a sua responsabilidade de aumentar essa motivação, de estar próximo dos trabalhadores, de os ouvir, de os envolver naquelas que são as opções. E, portanto, de forma clara, eu não me revejo na intervenção que fez e penso que muitos dos trabalhadores da Câmara Municipal que não uso como escudo, que valorizo todos os dias, que defendo na praça pública e a toda a hora, inclusive da minha oposição, não o uso como escudo, defendo-os e defendo-os sempre. E enquanto for Presidente da Câmara Municipal, defenderei. E, portanto, de forma clara, há algumas matérias em que nós podemos intervir, são determinantes, muitas delas não são, infelizmente. E, portanto, aquilo que é o reconhecimento que eles deveriam ter, não têm ainda, está em curso de alguma forma, esperemos que o governo português faça a sua parte, nós, no que nos diz respeito, faremos a nossa. Agora, não use ninguém como escudo, defendo-os e defendo a toda hora, e vereador Ricardo, isto é muito simples. Se tem, por acaso, no início deste mandato da cidade de Pelouros, percebi o que estou a dizer. É que todos os dias somos confrontados com ataques que são feitos, muitas vezes que nem são a nós. E a nossa missão, em primeiro lugar e enquanto líder, é defendê-los. Porque sabemos aquelas questões individuais que passam. Ponto final. E, portanto, a função executiva é essa. E, portanto, eu nunca me demiti do meu papel de líder. Nunca me vi usar, desculpe lá, um trabalhador. Neste momento estou a frisar o contexto. E o contexto não é bom, nem a Câmara de Vendas Novas, nem nenhuma Câmara deste país. O que faz com que, quando abrimos concursos, temos extrema dificuldade em arranjar pessoas. Pelos índices salariais e por aquilo que é a regalia que a função pública hoje representa, até em termos de progressão de carreira. Porque é impensável estar motivado quando estamos há 16 anos numa Câmara Municipal e um colega que entrou este ano ganha precisamente o mesmo valor salarial que eu ganho há 16 anos. É impensável. Como é que conseguimos estar motivados? Ou como é que conseguimos estar motivados quando, até de forma justa, vimos os nossos assistentes operacionais ser aumentados e bem no seu salário e ter um salário praticamente igual aos assistentes técnicos e alguns ao nível dos técnicos superiores? Como é que podemos estar motivados? E, portanto, há, de facto, situações de contexto. Eu nunca me demiti daquilo que é o meu papel e, portanto, só refutar plenamente aquela que foi a argumentação utilizada e a imagem que se quer criar daquilo que eu não sou. E, portanto, eu isso não permito. E, portanto, só dizer isto. Em relação ao mapa pessoal, eu pergunto se há mais alguma intervenção. Podemos passar à votação. Portanto, pergunto se há votos contra. Se há abstenções. Está aprovado, então, por maioria, com a abstenção dos vereadores do PSD. Início do procedimento de criação do Regulamento Municipal de Modalidades a fins de jogos de fortuna e de azar e outras formas de jogo. Tendo em conta que o município passou a ter a competência para autorizar a exploração das modalidades a fins de jogos de fortuna e azar e outras formas de jogo, propõe-se que a Câmara Municipal, em cumprimento do disposto do artigo 98º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4 de 2015, 7 de janeiro, conjugado com o estatuído na alínea K, número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75 de 2013, delibere 1. Dar início ao procedimento de criação do Regulamento Municipal de Modalidades a fins de jogos de fortuna e de azar e de outras formas de jogo, prevista no Decreto-Lei nº 98 de 2018, de 27 de novembro, com vista a assegurar, no âmbito da respectiva preparação, a participação e constituição como interessados à apresentação de contributos. 2. Que poderão constituir-se como interessados todos aqueles que, nos termos do número 1 do artigo 78º do CPA, sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres, encargos, ónus ou sujeições no âmbito das decisões que nela foram ou possam ser tomadas, bem como as associações para defender interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva de interesses individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respectivos fins. 3. Que os interessados poderão constituir-se como tal e apresentar os seus contributos para a elaboração dos projetos de criação deste regulamento até 10 dias úteis após publicação no início do procedimento, através de comunicação escrita que contenha nome completo, morada ou sede, profissão, número de identificação fiscal e respectivo endereço de correio eletrónico e dando consentimento para que este seja utilizado para efeitos previstos na alínea C do número 1 do artigo 112 do CPA. Muito obrigado, Dr. Helder. Em relação a este ponto e de acordo com o que está definido em lei, nós recebemos esta competência e pretendemos criar este regulamento municipal. Nesse sentido, aquilo que trazemos aqui é um pedido de autorização à Câmara Municipal para abrir o procedimento e criar, no prazo de 10 dias, uma bolsa de potenciais interessados que se possam manifestar como tal e que acompanharão o processo de criação do regulamento. Pergunto se há aqui alguma questão. Vereador Luís.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma questão. Se não estou em erro, esta competência foi recebida em janeiro de 2021. Porque é que só agora em junho de 22 é que se inicia a criação do regulamento? Bem, em primeiro lugar, porque os nossos serviços estiveram a fazer aquilo que deveriam fazer, que é analisar o compêndio legal todo que enquadra portanto, esta competência, sem que, até ao momento, tenha surgido qualquer tipo de problema ou pedido, inclusive, sobre esta matéria. Antes que surja, e agora que já analisámos a legislação, pretendemos criar este regulamento o mais depressa possível para ter um enquadramento municipal, ainda que a lei geral nos permitisse a atuação normal. Mas um regulamento municipal permite-nos adequar à nossa realidade aquela que é a legislação em vigor. E basicamente é esse o motivo. Pergunto se estamos de acordo com esta proposta. Está então aprovada por unanimidade. Relatório de monitorização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do município de Vendas Novas do ano de 2021. Apresento o relatório de monitorização para a apreciação da Câmara Municipal. Obrigado, Dr. Helder. Portanto, em relação ao nosso plano e de acordo com aquilo que está estipulado na lei, portanto, nós temos o plano em vigor e temos que dar contas desta monitorização à Câmara Municipal e depois, e posteriormente, à Assembleia Municipal. E, portanto, pergunto se há portanto, aqui alguma questão em relação ao relatório, de acordo com aquilo que foi a atividade desenvolvida durante o ano de 2021. Pergunto se estamos todos de acordo com a aprovação e envio à Assembleia. Eu penso que é votado aqui e é proposto à Assembleia Municipal. Penso que é como os demais pontos. Então está aprovado com a maioria, com a abstenção do vereador Tiago Aldeias da CDU. Programa de Ocupação Temporária de Jovens 2022. O Programa de Ocupação Temporária de Jovens visa a ocupação saudável dos tempos livres dos jovens em atividades de interesse municipal e ou eventos de natureza cultural, ambiental, social, educacional, desportiva ou outra, organizados e ou apoiados pelo município de Vendas Novas. O programa procura criar condições aos jovens para promover o contacto com a vida profissional e desenvolver competências enquanto indivíduo e cidadão, tais como a responsabilidade, participação e relação interpessoal. A proposta para 2022 decorrerá entre os meses de julho e novembro de 2022 e acolherá no seu programa 30 jovens com um montante de bolsa mensal de 150 euros. Ora, muito obrigado, Dr. Helder. Passar a palavra ao Vice-Presidente que tem a área da Juventude, mas uma proposta relativamente simples. Sim, basicamente é para abrir o procedimento para o presente ano, sendo que estará aberto para 30 vagas, num montante individual de 150 euros, a decorrer até novembro e com a duração mínima para cada um dos jovens de um mês. Bem, muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. De acordo com o regulamento que está em vigor, portanto, é a proposta que trazemos. Pergunto se há alguma questão. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. A CDU considera que este valor é muito insuficiente. Parece 150 euros por um mês para jovens dos 18 aos 25 anos, 6 horas diárias, pronto. Achamos que o valor é insuficiente, compreendemos que esta pode ser uma forma até bastante educativa e bastante interessante, desde logo até de cativar os jovens para conhecerem o que é a administração local, uma forma de os aproximar também daquilo que é o trabalho do município, uma ocupação de tempos livres, por assim dizer, mas 150 euros, tendo em conta a duração em que obriga a alimentação, por exemplo, dos jovens, terão sempre despesas de alimentação durante este mês, consideramos que este valor é muito baixo. Alguns, se houver alguns a necessidade de deslocação, então ainda mais baixo se torna. E é isso a nossa consideração sobre isto. Achamos até interessante o programa deste lado educativo, mas com um valor bastante insuficiente, que não será atrativo e que de alguma forma até pode fazer sentir os jovens bastante desvalorizados por estarem a desempenhar uma tarefa ao longo de um mês e receber a troco uma verba que consideramos bastante insuficiente, que poderia ser uma ajuda também para os seus estudos, mas que
quase não chega para as despesas que terão para a participação na iniciativa. Muito obrigado, vereador Tiago. Estava só aqui a confirmar se o regulamento determinava alguma coisa em relação ao valor. Não determina, é a Câmara Municipal que o define. Portanto, o aumento da verba reduz o número de possíveis participantes. Não sei se o Sr. Vice-Presidente. Vereador Tiago. E tem aí os resultados do número de participantes dos anos anteriores? Não. Não tenho. Presente não. A opinião da CDU é que temos aqui vagas para 30 jovens. Provavelmente as vagas não foram todas ocupadas nos anos anteriores. Defenderíamos a subida da verba. Vereador, fazemos uma coisa, vereador Tiago. Deixe-me só fazer um contacto com o serviço para perceber se, de alguma forma, não estando no edifício, vou só contactar o responsável do Serviço de Cultura e Juventude para perceber se houve alguma lógica subjacente e se, de alguma forma, estamos condicionados na alteração da decisão ou não. Se me permitirem, suspendemos a reunião só aqui por 5 minutos para fazer um telefonema. De acordo?